Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, verso 8. Novamente nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele nos dar este dia, estes momentos. Agradecemos a vocês que estudam conosco, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E também queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Mariane Neri, de Cícero Dantas, na Bahia, que está aniversariando hoje. Também a Luzinete de Eurico, que é grande amiga da Mariane Neri, ela mora em Franco da Rocha, está também aniversariando hoje. Maria Damasceno, de Tomeaçu, no Pará, pedindo orações pelos filhos e netos, pela conversão deles. Marta Batista Taulo pede por ela e família. Thalite Pereira está agradecida porque também completou mais um ano de vida. Normanei Torres pede orações pelo filho Victor Torres, que vai passar por uma cirurgia na garganta. Abdias Oliveira pedindo pela Missão Caleb, que está sendo realizada lá em sua igreja. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos em Tua presença, te agradecemos por tudo que tens feito por nós, pela vida, te agradecemos pelos cuidados, por estes momentos que temos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo esteja presente, falando conosco, nos ajudando a entender e colocar em prática a Tua Palavra. Abençoe Maria Neri, que está aniversariando hoje, também Luzinete de Eurico, que está aniversariando, Thalite Pereira, que completou mais um ano de vida. Abençoe Maria Damasceno e família, que os filhos e netos se convertam a Ti. Abençoe também Marta Batista Taulo e família. Normanei Torres pede que Tu abençoes para que a cirurgia no Victor Torres transcorra tudo bem. E abençoe também a Missão Caleb, que está sendo realizada lá na igreja do Abdias Oliveira, e todos os demais projetos que estão sendo realizados pelo Brasil, que sejam abençoados por Ti. Pedimos que perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o nosso estudo, que estamos falando sobre o amor da aliança, aquele amor que Deus estende a cada ser humano. Não importa se a pessoa crê em Deus ou não, Deus ama todos indistintamente, mas a salvação ela depende do nosso relacionamento que nós precisamos ter com o nosso Deus. Precisamos crer neste amor, aceitar o sacrifício de Jesus, que foi feito por amor a cada ser humano, e receber a Jesus em nossa vida, caminhar com Ele e ter um relacionamento. Então este relacionamento com Deus ele é condicional, porque Deus ele derrama bênção sobre todo ser humano através do sol, da chuva, as coisas naturais que acontecem, e Deus está no controle, mas aquelas bênçãos especiais que nós gostaríamos de receber, isso aí depende do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos então viver uma vida de amor a Deus e obediência à sua palavra. Hoje nós queremos falar a respeito da misericórdia de Deus que foi perdida pelo ser humano. Deus, ele é misericórdia, mas às vezes nós nos afastamos deste amor de Deus e deixamos de receber então a misericórdia dele em nossa vida. Em 1 João capítulo 4, a partir do verso 7, nos diz assim: Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu Filho único ao mundo, para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo,
pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isto mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Então, aqui o apóstolo João, que é o discípulo amado, que escreveu também o Evangelho, escreveu essas 3 cartas e o livro do Apocalipse, ele fala do amor de Deus que tem que ser refletido em nossa vida através do amor que nós temos para com o nosso semelhante. Então, se nós dizemos que amamos a Deus, a quem não vimos, como é que nós vamos amar o nosso próximo? Dizer que nós amamos o próximo, que nós vemos, se nós não vemos a Deus e dizemos que o amamos. Então, nós precisamos demonstrar o amor de Deus em nossa vida através do nosso amor ao próximo. Aquele que não ama não conhece a Deus, diz aqui, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus. Então nós precisamos viver este amor em nossa vida na prática. Porque se nós amamos a Deus, nós precisamos também amar o nosso semelhante. Sabemos que nós temos as nossas deficiências, né? Nós somos fracos às vezes na nossa fé, nós temos os nossos problemas de relacionamento e isso faz parte da natureza humana, mas aquele que verdadeiramente ama a Deus, ama também o seu semelhante, apesar das falhas e problemas que cada um tem. E somente Deus para nos dar este amor. Agora, o amor de Deus ele precisa sempre vir em primeiro lugar em nossa vida. É o amor de Deus. E se Deus não nos amasse, como nós então poderíamos amá-lo e aguardar o retorno do nosso Senhor Jesus? Como é se nós não o amamos, né? Agora, embora Deus ele nos tenha criado com capacidade de amar e ser amados, Deus próprio é a base e é a fonte do amor. E nós precisamos escolher esse amor, tomar a decisão. É uma escolha. Deveremos escolher amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Na palavra de Deus, nós temos uma parábola. Essa parábola ilustra muito bem como é que nós tratamos o nosso semelhante. Aqui ela fala, a partir do verso 23, capítulo 18 de Mateus, versos 23 em diante, fala aqui de uma pessoa que ele decidiu colocar em dia as contas dos seus servos, né? Ele tinha muitos credores, esse senhor, tinha muitas pessoas que deviam a ele, e foi trazido até a presença dele um homem que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, é muito dinheiro, é como se fosse, vamos colocar hoje em reais, 10.000 reais, né? Ou 10.000 dólares. E este homem não tinha como pagar. E então este homem implorou para que este senhor tivesse paciência com ele, que ele iria pagar tudo. Mas o senhor que tinha esse crédito, ele sabia que este homem não tinha como pagar essa quantia. Era muito dinheiro. E então ele resolveu perdoá-lo e soltar. E ele foi embora. No caminho, este homem que foi perdoado encontrou uma pessoa que lhe devia 100 reais, 100 denários. E ele então pegou essa pessoa que lhe devia 100 denários pelo pescoço e balançou e disse: olha, você vai me pagar, você me deve e tem que me pagar. Ele se esqueceu que tinha sido perdoado uma dívida que ele não tinha condições de pagar, 10.000 denários, 10.000 talentos, melhor dizendo. É muito dinheiro. E se nós formos fazer as contas, irmãos, inclusive você pode anotar aí na sua Bíblia, um talento, ele correspondia a 6.000 dias de trabalho, é muito dinheiro. Quando nós lemos aquela parábola dos talentos, né, que um recebeu 5, o outro 2, o outro 1, a gente pensa que o que recebeu 1 era pouco, né? Mas não, era 6.000, um talento era 6.000 dias de trabalho. Então, valia 6.000 denários, um denário é um dia de trabalho. Então, esse que devia 10.000 talentos a este senhor foi perdoado e agora encontra com uma pessoa que lhe deve 100 denários e agarra pelo pescoço e quer que ele pague de qualquer maneira.
Quando este senhor soube o que havia perdoado a ele, soube o que ele estava fazendo, ele disse assim: olha, agora você vai ter que me pagar. Eu vou cancelar o perdão que eu te dei e você vai ter que me pagar. Então, irmão, às vezes acontece isso conosco. Nós fomos perdoados de uma forma tão grande pelos pecados que nós vivemos e cometemos, e às vezes quando alguém faz alguma coisinha contra a gente, às vezes falou uma palavra, às vezes olha meio de banda pra gente assim, a gente já fica com raiva daquela pessoa e quer agarrar aquela pessoa. É exatamente isso que aconteceu com essa parábola dos homens que estavam devendo a este senhor. Nós precisamos, irmãos, ter em mente que Deus, Ele quer nos perdoar. Mas se nós não perdoamos ao nosso semelhante, como é que nós queremos receber o perdão? Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, a medida do perdão que nós recebemos de Deus é a mesma medida que nós deveremos dar para a pessoa que nos deve, para a pessoa que nos fez algo. Nós não podemos deixar de perdoar as pessoas, de amar as pessoas, isso sempre refletindo e pensando no amor que Deus demonstrou por cada um de nós e demonstra a cada dia. Então, essa parábola ilustra também que muitas pessoas pensam que, por ter aceito a Jesus e se batizado, já estão salvos, já podem agora esquecer de viver da maneira como querem. Mas não. Assim como este homem que devia 10.000 talentos, ele foi perdoado, mas depois do que ele fez com a pessoa que ele encontrou, querendo que pagasse de qualquer maneira uma quantia irrisória, aí este homem teve o seu perdão cancelado de 10.000 talentos e ele foi lançado na prisão e ele teria que pagar agora. Então, isso demonstra que Deus, ele nos perdoa quando nós o aceitamos, mas nós temos que continuar vivendo neste perdão, neste amor de Deus, porque da mesma maneira como este homem teve que depois pagar a sua dívida, assim também acontece com aqueles que pensam que, porque foram salvos em Jesus um dia, já estão salvos para sempre. Não. A misericórdia, ela pode ser perdida, como este homem de 10.000 talentos que devia, teve a misericórdia perdida. E ele teve depois que se virar para pagar. Então Deus, ele é misericordioso, Deus, ele quer perdoar e salvar a cada ser humano, mas para isso nós também precisamos amar o nosso semelhante e perdoar das ofensas que eles nos fazem. Muitas das vezes tem muitos irmãos na igreja que não olham para certo lado dentro da igreja porque tem alguém lá que ele não gosta daquela pessoa. E como é que nós queremos ir para o céu se nós não amamos a pessoa, se nós não perdoamos? Então nós precisamos refletir como é que nós estamos vivendo o amor de Deus em nossa vida. Agora, já paramos algumas vezes para pensar em tudo aquilo que Deus já nos perdoou e no custo do perdão? Temos nós pensado nisso? E o que isso deve ensinar então sobre perdoar os outros? É o que nós acabamos de comentar. O amor de Deus, ele é ilimitado. Ele perdoa qualquer pecado confessado. Mas nós também, por recebermos este perdão de Deus, precisamos perdoar o nosso semelhante. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para continuar o estudo desta semana e não nos esqueçamos. A Bíblia diz que com amor eterno eu te amei. Por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.